vou apresentar a palestrante. A gente acho que tem que privilegiar quem está aqui, que está frio, né? Então o pessoal vai entrando, eles vão acompanhando depois. Algumas pessoas estavam com dificuldade para entrar, tinham me chamado no privado ali, mas Marcela está aceitando, então não sei por que, se a gente entrou no mesmo link, não sei por que está dando algum conflito. Daqui a pouco o pessoal vai entrando. Sejam bem-vindos ao grupo de aprimoramento da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Paraná. Obrigado pela presença de todos. A gente vai pedir para deixar os microfones desligados, só para não ter nenhuma interferência, que essa gravação ela vai ficar depois lá no YouTube da subseção, e às vezes fica aberto, acaba influenciando lá na qualidade do som. Então, a gente pede para deixar no mudo. Aí, vamos... Ana, a gente tem pouquinha gente, a gente tinha combinado de deixar as perguntas para o final. A gente mantém ou... Vamos manter, mas eu deixo bem aberto, assim, que eu quero que a gente converse. Claro, eu vou trazer algumas coisas para vocês que vai ser interessante. Boa noite, Lúcia, boa noite, Aline também, todo mundo que está aqui. Mas aí a gente vai vendo como vai fluindo aqui. Tá bem. Hoje o tema é o poder de ser humano na advocacia, posicionamento digital. Recebemos hoje a doutora Ana Budotti, advogada especialista em Direito e Processo Previdenciário, pós-graduanda graduanda em RPPS pela SMAF, membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Paraná, diretora de Ações Sociais, coordenadora do Espaço OAB Cidadania Curitiba e coautora da obra Mulheres no Direito Previdenciário. Obrigada, Ju, pela apresentação. Bom, gente, eu sou a Ana, né? Eu prefiro, mais do que qualquer outra coisa, me apresentar assim. Quero que vocês, quem não está muito próximo a mim, mas que se sinta à vontade de vir conversar comigo, eu sou muito acessível nesse ponto. E eu fiquei muito feliz de poder falar sobre esse tema aqui com vocês, trazer para o grupo de aprimoramento, porque é algo que vai no meu coração, algo que move a minha advocacia, e se fizer algum sentido para vocês, a gente poder conversar sobre isso, que essas ideias que a gente vai discutir aqui, além de ganhar dinheiro, né, porque no final das contas a gente também quer saber detalhes sobre isso, a gente possa encontrar razão, encontrar sentido naquilo que a gente faz, né? Vou compartilhar com vocês aqui a tela, depois esse material, tanto a doutora Marcela quanto alguém da comissão pode disponibilizar para vocês tranquilamente, e a gente vai dar sequência nessa apresentação. Deixa eu só compartilhar aqui. Boa noite, gente, todo mundo que está aí. Quero mostrar um vídeo para vocês, então estou selecionando certinho aqui, peraí. Bom, então é isso, a gente vai falar um pouquinho sobre o poder do ser humano na advocacia, e eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse vídeo que eu vou colocar, prestem bastante atenção na emoção e na fala que tem por trás dele. Quero que vocês sejam bem cirúrgicas nesse sentido, que vocês consigam notar além da Matrix, vamos dizer assim, tá? Que vocês consigam visualizar o que tem de bom para nós nesse vídeo. Ana, acho que está mudo. Não saiu o áudio para vocês? Não, aqui não. Peraí. Deixa eu ajustar aqui para vocês, só um pouquinho. Eu não sei por que ele não está permitindo. Deixa eu só ver.
Vejam se agora vai funcionar. Continua sem som, mas dá para acompanhar pelas legendas, Ana. Tá, ela é bem rapidinho. Deixa eu parar aqui de compartilhar com vocês. Fiz o teste logo antes aqui para ver se ele funcionava e ele funcionou o áudio. Para mim saiu o áudio, mas para vocês acabou não saindo. Mas, enfim, de todo jeito, gente, o que a gente repara ali? Eu estava dando uma olhada no YouTube e veio essa propaganda para mim, há uns meses atrás. E eu fiquei um pouquinho impressionada com essa possibilidade que uma empresa como o Jus Brasil encontrou em algo que talvez seja do nosso poder, vamos dizer assim, tá? Então, ali, eu queria que vocês reparassem, que vocês me dissessem até, a gente pode ter essa troca agora, o sentimento que ela passou ali, o que vocês notaram? Quais seriam as palavras, ou uma palavra que vocês notaram que ela trouxe ali de interessante desse vídeo? Alguém quer falar? Vou dar continuidade aqui, tá? Então, o que ela trouxe ali? Ela trouxe naquele momento, porque a importância que ela colocou... Opa! As meninas colocaram. Pode falar, Aline. Oi, boa noite. Então, pelo que eu pude entender, ela ficou feliz com a possibilidade dela mesma conseguir acessar o processo dela pelo Jus Brasil e tentar, de alguma forma, entender o que estava acontecendo. Mais alguém quer complementar? Foi perfeito, Aline. Se vocês repararam no que ela disse, ela usou frases como foi esclarecedor, eu achei tudo no site, a linguagem foi clara, objetiva, resumida, e principalmente ela colocou no final ali, me deixou mais tranquila. Então, isso aqui para mim, quando eu vi essa propaganda, foi realmente um choque de realidade, porque é um insight do mercado. O Jus Brasil, que é uma plataforma que ela organiza a informação jurídica e entrega o acesso e consulta dessas formas mais simples agora, né, que a gente pode pesquisar e é direto ao público, sejamos nós juristas ou agora as pessoas comuns, né, e quando você olha isso, que uma pessoa paga uma assinatura, ela se diz que ficou tranquila, por mais que a gente saiba que é uma propaganda, mas, enfim, essa possibilidade, né? Então, isso mostra uma verdade para nós, uma verdade que a advocacia pode, às vezes, achar que o óbvio não precisa ser olhado. Então, nisso, o que eu consegui entender? O cliente, realmente, ele não vai comprar só o direito, né? Quando ele vem nos procurar, quando ele nos encontra, ele vai comprar, de fato, o que ela colocou ali. Clareza, a direção que a gente vai dar para eles e o alívio em toda essa situação. E a minha proposta para vocês é a gente olhar com esses pontos que são tão do nosso dia a dia de uma maneira diferente. Então, essa tranquilidade que ela busca, ela não veio de uma tese na forma como a gente pudesse se apresentar. É claro que a gente ter toda a parte técnica é essencial, mas quando a gente se pergunta o que a mais a gente pode ter, é algo interessante da gente poder conversar. Então, dando continuidade, gente, como a gente falou sobre essa questão do alívio, do que a clareza e a direção, e eu acredito que quanto mais o tempo vai passando, mais esses pontos merecem a nossa atenção. E um dos motivos também de eu me aprofundar um pouco mais sobre essas questões, de querer me diferenciar, porque eu acho que chega um momento na nossa advocacia que a gente pensa assim, tá, tudo bem, eu já tenho as coisas que eu preciso, né? Eu sou habilitada dentro da OAB, eu sou pós-graduada, eu tenho algumas coisas, alguns cursos, né? Faço parte de grupos de estudo, mas, de fato, o que poderia realmente me fazer diferente numa multidão? E a gente coloca ali, né, são hoje
1,4 milhões de advogados. E eu gosto bastante, assim, uma escolha pessoal minha, de ler outros livros além da questão técnica, para poder aplicar isso na minha advocacia. Então, a pergunta que eu sempre me faço é o que eu posso usar das coisas que eu aprendo, das coisas que eu sinto das relações na minha advocacia. Então, tem um livro que eu amei e eu vou indicar para vocês, que é A Escolha Óbvia. Esse livro é do Jonathan Goldman, então eu vou deixar aqui. A Escolha Óbvia, 15 lições essenciais para alavancar resultados sem estratégias mirabolantes. Eu acho isso aqui muito importante, porque ele traz a realidade mesmo. Então, muita coisa que tem aqui nesse livro dá para aplicar na advocacia e é uma dica que eu deixo para vocês de ter aí do lado um feriado, um final de semana que vocês consigam poder ler esse livro. Então, ele traz até uma frase que ele diz assim: eduque-se para poder desenvolver um bom produto ou serviço, mas não espere que a sua educação e as suas credenciais te ajudem a vendê-lo. Então, o que esse vídeo está mostrando, e que vem muito com o que fala a escolha óbvia, né, do Jonathan, é de clareza, linguagem humana, sensação de controle mesmo da nossa advocacia. Então, na prática, existe um espaço muito interessante que a gente acabou terceirizando, que é o espaço da tradução e da condução desses clientes. Se o Jus Brasil, como uma empresa, e é isso que eu fico pensando bastante, que estuda o mercado, viu esse espaço que a gente deixou, talvez seja um nicho e uma linha de pessoas que a gente está deixando de atender e de trazer para o nosso escritório. Então, é exatamente por isso que o tema de hoje é o poder de ser humano na advocacia. A gente vai aplicar isso nesse posicionamento digital. E trazendo todo esse ciclo que a gente colocou, né? Trazendo o Jus Brasil, dando essa olhada no YouTube que apareceu essa propaganda, esse acesso às pessoas, a gente pode perceber que o digital ele acaba premiando muito mais, se vocês pararem para pensar, quem consegue ser entendido do que alguém que está preparado, mas não consegue se comunicar. Quem consegue se organizar a mente de alguém que está vulnerável, ela vai sair à frente, com toda certeza. Então, a pergunta é, quando a gente vai se colocar, se posicionar no digital, talvez hoje já não seja mais a gente postar mais, ou estar mais presente, ou a quantidade que a gente faz, mas é se perguntar, de fato, como que eu me torno a escolha óbvia para um cliente que está confuso, que ele está ansioso, que ele precisa de atenção. A gente sente muito isso, e quando a gente conversa, é um cansaço nosso. Eu entendo muito nesse sentido que, às vezes, quando existe tanta interpelação dos clientes, a gente acaba se sentindo exausto com esse acesso. Mas se a gente olhar, e a minha proposta hoje é essa, com outros olhos, talvez tudo aquilo que, de um lado, a gente rejeita, se uma pessoa não rejeita, se um outro advogado não rejeita. Então, eu quero construir com vocês esse pensamento para que essa autoridade no digital, que a gente realmente saia de um pedestal, de um personagem que a gente coloca, né? Por que eu falo isso desse personagem? A gente imaginar aquele advogado que é inacessível, aquele advogado que ele vai ter conhecimento, e muitas vezes as pessoas não conseguem nem acessar esse advogado, e não digo nem pessoalmente, mas a forma de falar. É como se tivesse um dialeto diferente das pessoas, e a gente acaba esquecendo disso na faculdade, que a gente acaba aprendendo coisas que falamos entre nós no nosso dia a dia, mas que nem sempre essa clareza que é tão prática para nós é para os nossos clientes. Então, se a gente se coloca com realmente clareza, trazendo um método para que isso apareça e trazendo presença, a gente vai entender que o objetivo realmente final para o nosso cliente, o que ele busca realmente é que a gente... até queria fazer um pequeno exercício com vocês, de saber um pouco, né? Agora a gente vai tentar deixar isso um pouquinho de lado, vou me desafiar a fazer isso, mas eu queria saber de vocês. Vocês postam bastante na internet, vocês se sentem confortáveis em falar sobre como vocês trabalham, da dinâmica de vocês no dia a dia, como que vocês têm se posicionado hoje na internet, seja no Instagram, no Facebook, ou mesmo no TikTok? Estou bem amadora ainda nisso, sabe, doutora Ana? Eu tenho um posicionamento
que ainda está crescente nas redes sociais. É engraçado que no começo eu tinha um pouco de vergonha de gravar os vídeos para o YouTube e tal, mas percebi que isso faz parte do trabalho também, né? Assim como esse ônus, né, que a gente está presenciando aqui nessa reunião de hoje, a partir do momento que a gente se expõe e tem que receber tudo de bom e de ruim que vem disso. E eu não estava exatamente disposta a pagar o preço do ruim. Então, demorei um pouco para dar esse passo, por não saber se eu saberia lidar com essa carga negativa que vem junto da exposição. Mas faz parte do trabalho, a gente encara desafios até maiores do que esse, né? Um hater, um perfil fake, alguma pessoa ali que, enfim... mas tô começando a dar esses passos e até por isso quis vir na tua reunião para aprender um pouco mais sobre esse posicionamento e a importância dele. Eu acho que agora dá até para a gente poder seguir e avançar um pouquinho mais, né? Então, quando eu perguntei para vocês sobre isso, foi legítima a minha pergunta, né? Para saber como que pensa, como é que está essa situação em relação com vocês. Então, a gente tem diversas questões para a gente viver esse problema central, da gente poder dar mais atenção para as pessoas que realmente querem, colocar para vocês também, assim, esse novo jeito de entender esse posicionamento, sem ser o óbvio propriamente. Trazer também esse framework prático para que vocês possam ter pontos para virar uma referência e um jeito de usar o digital como um pré-atendimento, para que vocês possam até diminuir a fricção com os seus clientes, porque, obviamente, se a gente está ali, tanto no Facebook quanto no Instagram, mesmo no TikTok, né, a gente consegue ver, conforme vocês vão produzindo e o tempo vai passando, é uma credibilidade também que você tem da pessoa saber onde te achar, como encontrar você, o que você tem feito, onde você tem estado. Então, é importante trazer essa rotina, né? Então, o que a gente começa a ver? Que existe um novo jogo. Colocar o ser humano, a gente atuando como nossos medos, as nossas questões, virou realmente uma vantagem, tá? Então, para a gente poder entender isso, há 10 anos atrás, vieram algumas mudanças, né? Essa primeira mudança, porque assim, hoje a nossa atenção, o tempo que a gente está aqui, virou uma moeda. Se a pessoa ela não entende rápido o que você faz e como você ajuda essa pessoa, ela realmente, se ela está ali na internet, ela vai passar o dedo e ela vai embora. E pode realmente, se ela entender, se você se colocar legível, ela pode realmente parar e ver o que você está falando, ver o que você está fazendo e querer descobrir um pouco mais sobre o teu trabalho e sobre você. Uma segunda mudança que a gente traz esses 10 anos é porque realmente a confiança ela virou um produto. Vocês estão vendo toda a situação que teve aqui e, de fato, quando a gente tem confiança de estar em algum lugar, a gente se sente mais tranquilo para poder escolher, para poder saber o que a gente está fazendo, sabendo se aquela situação realmente faz diferença para nós, e a gente realmente quer se sentir seguro na mão das pessoas que conduzem a gente, né? Isso é com o médico, isso é com o contador, e principalmente com a gente. A terceira mudança que eu coloco aqui é porque a tradução ela virou um diferencial competitivo e a gente não dá tanta atenção para isso. É claro que muitos de nós, até pela escolha da área que a gente atua, o direito previdenciário, a gente traz isso conosco, a gente sabe o que o nosso cliente precisa dessa tradução. Mas o meu desafio é que a gente realmente olhe para isso e veja se realmente a gente está fazendo, como se a gente passasse um pente fino e colocando esse ponto importante para pensar. De verdade, né? Colocar a verdade no holofote. A concorrência real do advogado no digital não é só outro advogado. Muitas vezes somos nós. Qualquer pessoa, e isso até o Jus Brasil colocou, qualquer pessoa, qualquer plataforma que traduza melhor do que nós, vai estar à frente. Então, a nossa concorrência não é só o outro advogado, a nossa concorrência é realmente na forma como a gente se porta. Esse insight dessa questão, né, da propaganda do Jus Brasil, traduz isso para pessoas comuns. Elas pagam para entender melhor, e possivelmente elas, até naquele videozinho ali, depois eu disponibilizo para vocês, se vocês verem, a sensação que dá até que é uma cliente previdenciária, provavelmente algum benefício que ela deva estar buscando.
ou seja, ela está assistida de um advogado. Então, ela está pagando esse advogado de alguma forma e ainda ela está pagando uma plataforma. A ideia, né, é essa, que ela está pagando essa plataforma para entender melhor. Então, se existe algo traduzindo coisas, existe um lugar no mercado, por que a gente não ocupa esse mercado, esse lugar no mercado? O que importa para os outros é o que eles se tornarão como resultado do que você faz. A confiança, ela vai querer um contato. Então, muitas das queixas que a gente ouve do nosso dia a dia no escritório, os clientes falando assim, poxa vida, aquele advogado, numa outra situação que eu tive, não me atendeu, não me ligou mais, não falou comigo, não me retornou. E quando a gente traz essa confiança para a gente, de ter essa resposta rápida para o cliente, de olhar para ele com outros olhos, faz realmente a diferença. No nosso mundo, a gente acha que realmente saber é o que importa. Mas para os outros, que não vivem no nosso mundo, que não convivem com as coisas que a gente convive, eles não entendem. Eles vão olhar e ficar mais perdidos do que muitas vezes quando eles nos encontraram. Então, talvez a provocação que eu queira colocar nesse ponto aqui será que a gente está falando para advogado? Quando a gente conversa com alguém? Ou será que a gente está realmente olhando para o seu José, para a dona Maria, para o seu Paulo, e falando como eles, na forma como eles entendem? Então, se a gente se organizar e conseguir organizar a mente deles, a busca deles, essa vulnerabilidade que eles trazem para nós, com toda certeza, é esse ponto de referência que eles vão fazer com que nós nos tornemos a escolha óbvia. Porque se a gente parar para pensar, o cliente, quando ele está com algum problema, ele não vai procurar o melhor advogado. Se a gente parar para pensar, tá? O cliente, ele vai procurar um advogado que reduza o medo dele, que traga clareza. E muitas das vezes a gente faz isso. Até um dos pontos aqui que o autor coloca, a esposa dele teve câncer. E eles estavam lidando com toda essa situação, e no momento que eles descobriram o diagnóstico, a primeira coisa que eles fizeram foi procurar os amigos para ter uma indicação de um médico. Então, eles procuraram outras pessoas que talvez reduzissem o medo deles, trouxessem uma clareza, né, conversando com essas pessoas para que pudesse trazer essa indicação. Ele não foi no melhor, né, médico que tinha, por questões técnicas propriamente ditas, mas ele foi buscar confiança, ele foi atrás de pessoas, que muitas vezes a gente faz isso, né, busca indicação em pessoas que a gente confia. Então, até na escolha óbvia no livro, ele traz muito desses insights, é muito legal da gente ver, olhar realmente para essas coisas que são tão óbvias mesmo para nós, e que muitas vezes a gente não para pensar, a gente acaba colocando no automático e não vivendo isso no nosso dia a dia na advocacia. Então, assim, não é, quando eu trago até essas coisas da gente ser mais legível e ser mais humano, não é propriamente só humanizar, tratar bem as pessoas. Muito pelo contrário, eu não quero também que esteja 24 horas disponível, que a gente esteja uma exposição exacerbada, né, pessoal, mas olhar mesmo, né, como que a gente pode ser humano, como que a gente pode trazer as pessoas para perto na advocacia, sendo realmente legível. Então, a gente vai ter alguns níveis que a gente vai precisar compor. Então, vai ter essa legibilidade técnica, a gente vai ter que realmente saber aquilo que a gente está fazendo. Então, eu entendo o que você diz. Isso que o cliente precisa sair de lá. Quando a gente traz um segundo ponto, que é essa legibilidade de condução, ou seja, eu consigo ser legível na minha condução. Então, o cliente, ele vai entender o que está acontecendo agora, ele vai entender o que acontece depois, e o que depende dele, e o que depende de mim. Quando a gente traz esse mapa mental para ele, fica muito mais fácil dele entender. Então, colocar isso, mesmo numa mensagem, quando a gente vai falar sobre algumas coisas, olha, saiu um indeferimento nesse momento, eu vou analisar, na segunda-feira eu vou trazer para você tudo mastigadinho, e a gente vai marcar um horário, eu vou poder explicar para você, ponto a ponto, eu vou abrir o processo para você, e a gente vai falar sobre ele. Só o fato da gente marcar um horário, ter esse cuidado de mostrar que realmente aquilo é importante para nós também como profissionais,
faz a diferença de criar esse elo, porque mesmo a gente trazendo uma notícia ruim, como, por exemplo, um indeferimento, às vezes pode ganhar o cliente ali de mostrar o que você trabalhou, como você trabalhou, o que você colocou no processo, se ele tem dúvidas, se você colocou todos os documentos que ele queria, que muitas vezes eles fazem isso, né, me perguntam, mas você colocou aquele print, você colocou aquele documento, você colocou aquele laudo, e a gente demonstrar que a gente fez isso conforme ele pediu, demonstra essa condução. Ele se sente mais acolhido, mesmo no indeferimento. E a terceira legibilidade, que é a presença. A gente realmente estar ali, estar presente. Ele vai saber que o que você fala é coerente com aquilo que você faz. Então, que ele realmente vai poder contar com você. Você vai saber qual o cliente, qual é a situação dele, para você saber se você vai atender esse cliente fora do horário, se necessário for, se você pode conversar com ele em um outro momento, ou fazer mais de um atendimento, porque esse cliente, ele é um pouco mais ansioso, ele realmente depende daquele benefício, entre várias situações que a gente pode trazer e confirmar no dia a dia, a gente consegue fazer isso. Então, você transmite essa firmeza, você traz consistência, você traz segurança. E nesses 3 pontos que eu coloquei para vocês, eu gosto de trazer que é uma tríade muito simples, que eu comecei falando desde o início e realmente vai conduzir a gente para essa autoridade humana. É realmente a clareza, é a condução e é a presença. Então, a clareza, ele vai entender. A condução, você vai saber guiar ele. E a presença, você sustentar. Falando, você sustentar o seu caminho. É isso que o cliente ele compra quando ele vai procurar um advogado, quando ele contrata um advogado. Mesmo que ele não consiga verbalizar isso, mas no fundo é isso que ele quer. Ele quer que alguém o compreenda, ele quer que realmente alguém esteja ali. E eu acho que quando a gente toma isso para nós, a gente sai desse palco de vaidade, coloco já assim, me perdoem a terminologia, mas a gente desce de um pedestal e a gente vai estar conduzindo. Conduzir pessoas é muito mais do que deter só o conhecimento para nós. É a gente poder colocar, fazer uma extensão daquilo que a gente sabe, mostrando para eles que através de nós eles podem chegar realmente ao direito que eles querem. E quando a gente passa isso no digital, quando a gente transmite isso no Instagram, no Facebook, ou qualquer outra rede social que a gente utilize, a rede social, eu gosto de pensar nela como um trabalho inverso. Ela vai ser um holofote, ela vai ser ela vai personificar aquilo que a gente vive no nosso dia a dia. Tudo aquilo que a gente tem de responsabilidade, tudo aquilo, a extensão do que somos no offline, ela só vai ganhar dimensão através da rede social. Então, é importante a gente ter um olhar apurado. A gente vai fazer um momento aqui, vai ter essa reunião, a gente vai conversar. Estejam realmente presentes, mostrem esse bastidor, digam que vocês estão investindo na advocacia. Os teus clientes, eles vão estar acompanhando ali. Pode ser que hoje, essa sementinha que você está plantando, das pessoas vendo você caminhar, vendo como você está interessado em realmente se interessar por pessoas, não só propriamente pela técnica, mas porque importa o trabalho que você faz para o mundo e aquilo que você vai deixar, aquilo começa a dar frutos. E os frutos bons, eles vão aparecer. Naturalmente, eles vão aparecer. Aqui, quando a gente fala do digital e de posicionamento, eu não gosto de nenhuma fórmula mágica. Tudo na nossa vida, seja na advocacia propriamente dita, no nosso dia a dia, seja no digital, é uma construção. A gente precisa encarar como um trabalho também, mas a gente pode mostrar o nosso dia a dia de forma que seja interessante para o cliente. Como que ele conseguiria ter mais confiança naquilo que eu faço? Eu estou buscando em quais fontes para poder mostrar para ele que eu estou comprometida com aquilo que eu faço. Se é o direito previdenciário, será que eu estou envolvida com pessoas e quero saber mais sobre coisas que realmente vão fazer diferença para ele? Então, tudo isso no nosso dia a dia a gente pode fazer um pouquinho mais. Não é que a gente vá abraçar o mundo, realmente é uma construção, mas que a gente consiga partir do degrau onde a gente está, deixar um degrau firme para poder avançar para o próximo. E essa construção de anos ali na rede social é necessário a gente fazer, porque daqui a 1, 2, 3 anos, o cliente que está te acompanhando, ele pode te indicar, ele pode saber onde você está, te dá realmente essa credibilidade dele saber onde te achar. Então, quando a gente coloca sobre ser a escolha óbvia, não é ser melhor que alguém, mas é ser
tão necessário que não tem como você não ser escolhido. Quando a gente fala sobre isso, quando o autor até fala, quando aplica isso nesse resumo do livro, né, essa tese central dele é: você se torna a escolha óbvia quando a pessoa para de comparar você, porque a sua presença transmite essa clareza. Você não está prometendo algo que você não vai cumprir, você prova o processo que você está fazendo, o processo de trabalho. Olha, a gente vai entrar com requerimento administrativo, pode ser que leve um tempo de 4 a 8 meses, não é garantido, e você traça toda essa linha para o cliente, ele se sente mais acolhido. Existe consistência naquilo que você fala, principalmente quando tudo isso acontece. Quando você se comunica, você reduz essa fricção, que é o que gera essa instabilidade, dizer: poxa, a doutora Ana não me respondeu, a doutora Ana não me procurou, eu não sei o que ela vai fazer, eu não sei o que ela está fazendo, porque para eles não é tão óbvio quanto para nós é. Então, toda essa forma de como a gente processa, como a gente realiza essas coisas, como a gente traz esse diagnóstico, você deixar muito óbvio, seguro, aplicável o que você está falando e que ele possa repetir. Então, se ele conseguir usar tudo aquilo que você está falando, ele conseguir repetir para a esposa em casa, para o marido em casa, tenha a certeza, se der para repetir o que você está falando com consistência, você com toda certeza vai ficar na consciência desse cliente, ele vai saber que você realmente é essa escolha óbvia, e trazer para o teu escritório, para trazer para a tua história, porque não é só aquele cliente e encerrou aquele contrato, mas sim o que ele também vai falar sobre você, qual a experiência que ele vai ter ao conhecer você, ao conhecer o teu trabalho. Por isso que eu falo, né, eu comentei com vocês sobre os frutos do que a gente faz. Eles realmente vêm e eles nos devolvem. Tenha certeza disso, que ele nos devolve quando a gente para pensar dessa outra forma. Então, eu queria até fazer um exercício bem simples para vocês. Eu queria que a gente colocasse ali no chat, se vocês pudessem. Eu vou colocar uma frase que é assim, que é essa frase, depois vocês podem até usar ela para a bio de vocês do Instagram, ou mesmo em algum lugar que vocês queiram colocar, em algum post, enfim. Você, né, no caso, eu vou falar de mim. Eu ajudo pessoas a chegar a uma aposentadoria de forma clara. Ou eu ajudo pessoas, através da história delas, a encontrarem o melhor benefício. Quando a gente se coloca dessa forma, quando a gente começa a centralizar aquilo que realmente a gente faz, a gente demonstra para as pessoas e até para nós mesmos a base daquilo que é o nosso trabalho. Então, se a gente tem isso, a gente demonstra condução, a gente demonstra esse posicionamento. São detalhes, é uma frase que você coloca lá no teu Instagram. E se você cumpre aquilo que você está dizendo lá, com toda certeza ela vai falar por você, sem você precisar se reafirmar através daquilo ali. E quando a gente avança um pouco mais aqui, tem até um método que eu coloquei aqui, depois no documento eu trago para vocês, é o método marca, tá? M é a mensagem. Qual que é quando o cliente chega para vocês, ele vai trazer uma dor, ele vai trazer algo que realmente o esteja incomodando. E quando você tem esse conteúdo na tua mão, quando você tem essa pessoa ali, você sabe que você vai precisar conversar com ela muito mais do que o artigo ou a tese que você vai aplicar para ela. Você vai ouvir ela de uma maneira diferente. Ela que deve começar a entender aonde você vai entrar para mudar realmente a vida dela, mudar aquela situação, aquele cenário na vida dela. Quando a gente tem aí a letra A, o marca é a autoridade. A autoridade é esse critério, esse processo que a gente vem, quando a gente para olhar e fazer esse pente fino mesmo de tudo que a gente está fazendo, aquilo que eu quero transmitir como pessoa, qual que é o processo que eu quero demonstrar através de cada coisa que eu vou fazer. Você mostra como você pensa, você mostra como você decide, você considera o que a pessoa está falando e o que você vai evitar dela, porque até para a gente dizer não, a gente precisa conhecer esse cliente. Cito exemplo para vocês. Se a gente sabe que existe algum benefício que de alguma forma foi fraudulento, a partir do momento que você se posiciona e fala, eu não vou pedir revisão desse benefício, por exemplo, porque esse benefício ele tem algumas características que podem ter algum problema lá na frente, comprometer a minha advocacia,
eu não vou querer. Obviamente que você vai falar de uma maneira gentil, você vai dispensar esse cliente de uma maneira cordial, mas você sabe o que você vai evitar, você sabe como você vai se posicionar. E colocar repertório. Repertório, o que eu acho interessante no repertório, eu faço muito isso no escritório, quando um cliente vem na primeira consulta, eu entrego para ele uma ata, isso depois, né, ele vai embora, depois da consulta, eu entrego para ele uma ata da consulta. Tudo que a gente pode fazer por eles que demonstre o nosso trabalho, e às vezes é uma coisa tão simples, é um PDF que a gente entregue de 2, 3 páginas, ou menos que isso, dependendo da consulta, o cliente ele se sente especial, se sente que aquilo que ele está pagando, inclusive, pode fazer diferente, porque muitas vezes a gente pensa assim, não, vai ser só uma conversa aqui, vai ser algo mais rápido, mas se a gente para perguntar quantos advogados fazem isso, de realmente parar, escrever o nome do cliente, falar qual horário, a data que foi, o que vocês conversaram, quais são os planos ali, óbvio que você não vai fazer e colocar a tua tese propriamente dita ali, mas sim quais são os próximos passos. Ele precisa trazer mais documento, ele precisa verificar alguma identificação em algum outro lugar, precisa reformular os seus documentos. Tudo isso é muito interessante quando a gente coloca em repertório, porque você demonstra a tua marca, você demonstra que você pode fazer. Acho que alguém... Luana, agora uma dica prática, então, né? Eu gosto do negócio... Como que faz? Já fico ouriçada para fazer, já quero entender como fazer. Mas aí você usa alguma inteligência artificial, você usa o Claude, o que você usa para já facilitar isso na prática, assim, para dar uma dica para a gente? Olha, gente, eu vou falar bem a verdade para vocês. A inteligência artificial, ela veio para nos ajudar. Ela jamais, eu sou partidária desse sentido, tá? Pode ser que muita gente tenha outros argumentos aí, mas eu acho que jamais ela vai nos substituir, principalmente quando a gente fala sobre advocacia previdenciária. Mas a inteligência artificial, ela está aí sim para nos auxiliar e para nos ajudar, principalmente nesses pontos. Eu não uso o Claude, mas eu sei que muita gente usa, e posso dizer uma coisa bem simples que eu faço mesmo. Uso o ChatGPT, eu tenho a assinatura, né, do ChatGPT, ou seja, ele é no Plus, agora eu não sei direitinho qual que é, mas, enfim, é o pago, e ele tem a opção de você gravar. Depois que o cliente saiu, eu separo sempre na agenda 15 minutos após cada atendimento. E o que eu faço? Eu tenho essa mania, eu saio andando pelo escritório, mas é pequenininho, porque o meu escritório é pequeno, é só a sala ali, e eu vou falando, e ele vai gravando no ChatGPT mesmo o que eu estou falando. Então, eu conversei com o seu José, ele trouxe tal situação para mim, vou tentar fazer isso, vou atrás da CTC, vou fazer não sei o quê, e vou colocando ali. Organize as minhas ideias de forma que eu possa apresentar uma ata da nossa conversa, e o chat organiza para mim. Obviamente que eu coloco sempre a inteligência artificial como um estagiário, ou seja, a gente sempre tem que verificar e confirmar todos os dados, confirmar tudo, fazer esse pente fino também, essa correção, vamos dizer assim. Mas eu utilizo muito para essas situações, porque o cliente ele fica feliz, principalmente se ele paga pela consulta, ele sente que ele tem algo na mão, ele sai com algo na mão, mesmo que seja digitalmente falando, mas fala, não, doutora Ana, é verdade. E também é ótimo para nós, sabe, porque coisas que está fresco na nossa memória, e pode ser até que o Claude faça muito melhor do que isso, estou falando como eu faço mesmo, tá? Pode ser que eu, pensando, raciocinando, eu tenha outros insights de outras coisas que eu poderia pedir para ele, e posso colocar nessa ata, colocando ali, posso colocar propostas de honorários, e às vezes ter mais de um tipo de situação, que nem assim, vou precisar fazer uma retificação no CNIS. Tem alguma informação lá que eu posso retificar, que não tenha na carteira de trabalho. Coloco ali já o valor dos honorários, olha, se for optar por a gente fazer, né, a retificação, o valor dos honorários é tanto. Já deixa tudo arquivado, e você pode usar isso dentro da pasta do teu cliente. Se você precisar depois fazer ali um resumo fático, você vai saber desde a tua primeira consulta tudo que você tem. Então, eu uso nesse formato, pode ser que tenha gente que use com coisas muito mais para frente ainda, e eu vou me especializar nessas coisas, mas estamos no meio do caminho, estamos no meio do processo. Então, estou falando exatamente como eu faço. Então, eu gosto bastante de conversar com o ChatGPT. Isso eu falo bastante, vocês sabem que eu falo para um caraca, né? Mas eu gosto bastante, acho que me ajuda muito até para eu poder ter clareza da minha mente, sabe? Desculpa, hoje eu falei demais. Mas tudo bem.
Não, me respondeu. Eu uso o Cláudio aqui, mas acho que a Marcela também falou que usa, só que eu acho ele difícil de usar. Então, essa ideia que você deu, ela é até mais simples, acho que mais fácil. Quanto mais fácil a ideia, acho que é mais praticável, né? Que não adianta ter um negócio muito requintado se depois no dia a dia a gente não consegue fazer de todos os atendimentos, né? Então, acho que a ideia é boa, vou aderir aqui. Ai, que bom. Fico muito feliz, gente, de vocês aderirem. Acho que a Aline agora... Eu coloquei ali no chat que eu vi agora recente que o tramitação inteligente também está com essa função de gravar. Eu ainda não tentei, mas eu vou testar. A doutora Ana Cláudia também disse, que o tramitação tem como gravar. Eu acho que o que eu acho interessante, por que eu permaneço no chat, sabe? Porque o fato da gente falar, eu acho que também traduz muito do momento, porque é muito cômodo para nós, isso a gente tem que tomar muito cuidado, né? Deixar gravado lá, falando, tá gravado lá, depois eu vejo o que eu faço. Aí vou para o próximo atendimento, ou vou fazer alguma coisa. Eu já mando na hora. Conversei com o chat, fiz as minhas adaptações ali, porque eu gosto bastante de personalizar. Então, eu coloco o nome do cliente, deixo a data que a gente conversou, até para eu poder ter o controle, o horário, para saber direitinho, né, o que ele me entregou, se ele me entregou algum documento, também gosto disso, porque ter essa devolutiva, depois saber o que está dentro do escritório, o que não está, então eu acho interessante ter, por essa razão que eu prefiro pela conversa, por mim, né, como eu falei para vocês, né, não tive a experiência do Cláudio ainda de eu utilizá-lo, mas eu acho que é interessante se vocês quiserem tentar, né, se servir para vocês. Cami, acho que você pediu, né? Boa noite, doutora. É só para complementar aquilo que a doutora estava conversando, que alguns dias eu estava numa reunião com o doutor Leandro sobre o falso advogado, né? É um problema, né? Hoje descobrimos que temos outro problema agora nas reuniões. Cada dia é uma coisa nova para a gente se preocupar. E ele comentou uma coisa que eu achei muito interessante, que às vezes a gente... Porque, assim, para quem trabalha há muito tempo, quando você fala de processo, é muito automático na sua cabeça. Mas quando você vai explicar para o cliente, não é a mesma coisa. Às vezes, coisas simples, eles acham, assim, coisas de outro mundo. E a gente tem que entender, porque não é, né, a profissão deles, por isso que eles contratam a gente. E o que ele passou aquele dia, que é muito importante, é deixar claro para o cliente o que vai ser feito, quais são os passos do processo, para daí ele também não cair no golpe achando que você entregou os documentos hoje, amanhã vai ter uma audiência, entendeu? Então, essa situação que eu achei interessante que a doutora estava colocando, né, de explicar certinho, e daí eu lembrei que ele falou lá, na verdade lá ele mais colocava sobre atualizar o cliente sobre o processo, né? Ele até dava um exemplo, tipo, você ajuiza você pega os documentos do cliente, quanto tempo você demora para ajuizar? Né? Vamos dizer aí, numa média, todo mundo falou lá, 1 mês, né? Assim, se for mais rápido ou mais demorado, mais documentação. Aí, até ser citado, até acontecer alguma coisa, até você ter que impugnar, às vezes passou 1 ano e você não conversou com o cliente não sabe o que está acontecendo, né? Então, assim, às vezes explicar de uma forma assim, mais simples, mas explicar para ele que vai ter todo esse processo, né? Para ele se situar e daí acabar não caindo no golpe de achar, agora a gente está, né, com esse golpe aí das audiências, que está horrível, né? Que amanhã o processo dele vai estar em Brasília, no STJ, e ele vai ter que falar com um desembargador ou com um promotor, alguma coisa assim. Daí eu achei bem interessante que eu lembrei que ele falou lá, que a doutora estava falando de situar o cliente, né? Não, e essa questão do golpe do falso advogado, eu coloco eu tenho uma cláusula, né? Eu tenho um parágrafo que eu coloco no contrato de honorários. Então, eu já deixo lá qual que são os canais oficiais, falo isso, eu gosto muito de explicar todos os formulários. Então, eu explico a procuração, eu gosto de falar sobre o contrato, passo ponto por ponto, porque eu acho que é importante. Para nós, assim, já está tão batido, tipo, assina aqui, vamos lá. Então, para eles, cada um é cada um. Muito das coisas que eu estou falando aqui, gente, por óbvio, elas são óbvias e são do nosso dia a dia. Mas o que eu quero deixar realmente para vocês é que a gente pare para colocar realmente o holofote nessas pequenas coisas, porque são essas pequenas coisas que estão esvaindo pelos nossos dedos. São o que a gente escuta muito de reclamação de nós mesmos. E essa provocação, né, de pensar, poxa, uma plataforma está ganhando dinheiro no que a gente não está fazendo. Mais ou menos isso que é o fundo disso, né? Então, que a gente se torne claro que
a conversa, fale assim, poxa, vou lá na doutora Fernanda, porque a doutora Fernanda, ela sabe me explicar, ela sabe dizer o direito para mim, ela sabe tudo, olha aqui, ó, me responde rápido, debate pronto. Eu sei que muitas vezes isso não é viável, gente, eu sei que existe um peso para nós. A advocacia é uma das profissões mais estressantes do mundo, e eu não tiro isso de vocês, eu sei que muitas vezes é sábado, domingo, existem pessoas que se passam, mas, ao mesmo tempo, se você sabe lidar com elas, até com as pessoas mais difíceis, essa pessoa realmente, ela vai trazer, ela vai falar sobre você, ela vai te indicar, as indicações vão vir, e é um fluxo que ele vai fluir, ele é circular. Então, é importante a gente parar para pensar, falando, poxa, qual que está sendo a qualidade do meu atendimento? Eu gosto muito de fazer esses questionamentos, e é tão interessante essa coisa da inteligência artificial, porque se a gente parar para pensar assim, é a gente perguntar, né? Então, as perguntas que fazem a diferença, e faz a gente pensar, poxa, como eu posso ser um advogado melhor? Como eu posso me destacar no meio de tanta gente qualificada, no meio de tanta gente que está se destacando na internet mesmo, essa comparação exacerbada, o que eu posso fazer? É olhar para o cliente. E muitas vezes a gente olha bastante para nós, né? Bastante para a nossa técnica, questão técnica, e longe de mim, a gente tem que ir avançar, se Deus quiser, até os meus 50, no meu mestrado, doutorado, e a gente vai fluindo assim, mas sem deixar de olhar para eles, que são realmente a parte vulnerável da relação. E a gente esquece de que a gente está aqui para vender, né, também vendemos a nossa imagem, vendemos a nossa credibilidade, temos de levar muito isso a sério, não é só para a gente fazer o juramento na OAB, ou mesmo no dia da nossa formatura, né? Eu sou muito entusiasta da vida, então vocês vão ver muito eu falando sobre isso, falando sobre essas coisas, eu levo muito a sério, romantizo mesmo essas coisas, porque eu acho que é importante, eles sentem quando a gente sente esse cuidado com eles, não é só no tratar bem, mas se importar com o que eles realmente estão pensando, se eles estão preocupados, se a gente consegue responder as questões que eles precisam, mesmo que para nós seja penoso. Até teve uma situação, uma pessoa que eu conhecia, saí com alguns amigos, a gente tinha ido para fazer corrida no Parque Barigui. E aí essa pessoa não era do convívio, e os amigos advogados, né? E aí essa pessoa falou assim para mim, Ana, vocês têm um dialeto, né? E aí eu fiquei assim, falei, meu Deus, eu não tinha parado para pensar. E realmente a forma como a gente fala, o que é do nosso cotidiano, porque sempre estamos, né, aqui em convivência o tempo todo. Então, é importante a gente ter essa visão de, opa, preciso parar e olhar como eles nos enxergam, como eles podem conversar conosco. Então, é importante a gente ter esses pontos. Vou terminando ali só a questão da coerência e da ação, que eram esses pontos finais, que era como realmente a gente comunica e transforma mesmo, coloca essa coerência na prática, né? Muitas vezes, quando a gente olha para o Instagram, eu tenho certeza que muitos clientes devem olhar e falar assim, tá, pode ser que essa advogada, esse advogado fale bem, mas será que ela sustenta o que ela fala? Ou será que ela tem realmente essa coerência? Por isso que é importante a gente ter esse compromisso. Realmente mais um trabalho, mas é algo que a longo prazo, porque aqui não é sobre propriamente o viralizar ou fazer com que, né, a gente, nossa, tenha ganhos estratosféricos no sentido de que seja irreal o que a gente está fazendo, mas usar também a nossa rede social a nosso favor. Por isso que, assim, várias pessoas perguntam, né, Ana, ter um Instagram pessoal, ter um Instagram profissional ou só do escritório. Gente, se vocês entrarem no meu Instagram, é uma salada mista. Vocês vão ver tudo lá, vão ver coisas do meu pessoal, vão ver... Eu tento concentrar tudo lá, porque eu entendo que a Ana, ela é a Ana advogada, ela é a Ana mãe, ela é a Ana que tem a sua fé, enfim, tudo isso compõe quem eu realmente sou. E se aquela pessoa que ela está me procurando, ou procura um profissional que tem essas credenciais, ali ele vai encontrar. Então, eu deixo realmente em aberto 100%. É claro que a gente está vendo frame só da vida da pessoa. A gente tem de selecionar, até por questão de segurança, vocês estão vendo aqui, né, o que aconteceu. Mas, né, tenham esses cuidados. Mas eu acho que é importante mesmo a gente estar entendendo, se perguntando todos os dias, poxa, eu estou aqui, será que eu posso transformar isso em algo que me ajude na minha
profissão, no exercício da advocacia, poxa, eu pensei em alguma coisa que isso me faz refletir sobre algum conceito ou algo que eu possa falar para essas pessoas. Então, essa coerência, ela faz todo sentido quando ela realmente é aplicada. Quando todos os dias, por mais assim, ó, estejam 5 curtidas, 3 curtidas, as pessoas estão vendo. Pode ser que não seja naquele momento, mas elas vão continuar olhando e vendo você cultivar aquilo que realmente é seu, que é o seu portfólio ali, né? E colocar realmente em ação. Tudo que a gente precisa ter uma palavra, ter um agendamento, ter realmente algo que nós possamos ir de encontro com alguém. E eu entendo que quando a gente toma essa posição, a gente está trabalhando com ética e com clareza, porque se você quer exercer a advocacia como ela realmente precisa ser, você vai transformar isso em algo bom e que tenha esse retorno financeiro para você, porque a partir do momento que as pessoas veem que elas podem contar com você, que você é acessível, que existe esse poder de ser humano numa profissão que muitas vezes é tão distante, tão fria, há algo diferente em você. Então, não é tão óbvio a gente dizer, mas o seu conteúdo é a sua versão de atendimento que o público vê. Se ele está vendo que você está falando de forma clara, ele vai saber que no atendimento você vai encontrar essa questão clara. Se ele vê que você se compromete em dar aula, se você se compromete em fazer a tua rotina de uma maneira, como você faz essa rotina, se você tem livros que você gosta de ler, se você traz, né, os insights, o que você pensou sobre os livros, independente de qualquer coisa, pode ser ficção, enfim, o que vocês entenderem que é bom para vocês. E eu acho que essa é a coisa mais legal que existe, porque cada um é único, cada um vai ter algo especial que pode realmente mostrar e fazer diferença na vida da pessoa. A gente escuta muito isso, né? Fazer diferença na vida das pessoas. Mas quando a gente para pensar, tá, como que eu posso fazer isso? É mostrando realmente aquilo de bom que você faz, aquilo que você está fazendo por você, o processo que você está passando, a história que você tem. Claro que a rede social, a gente sabe, né, é uma vitrine e, obviamente, que as coisas boas vão aparecer ali. E tem momentos que a gente está passando por momentos introspectivos, que a gente vai ter várias outras reflexões e que realmente a vida, ela é como ela demanda da gente. Mas ao momento que você tenta transformar isso, falando, poxa, até nesse momento que eu não estou passando por algo legal, mas eu quero relatar sobre isso, escrever sobre isso, enfim, eu escrevo muito, e eu acho que é o momento que a gente supera essas coisas, porque nem só as coisas boas duram o tempo todo, nem as coisas ruins duram o tempo todo, mas pode servir de algo para alguém. Então, até nisso, existe até um poder na dor, né? O poder da gente ser quem somos, as atividades que a gente faz. Às vezes a gente pensa assim, para que eu vou postar que eu estou na academia? Às vezes alguém vai na academia porque você foi. Então, existe coisas boas vindo também. Tem muita coisa ruim que a gente já viu, mas tem muita coisa boa também, né? Então, mostrem mesmo o bastidor de vocês, perguntem realmente coisas que coloquem, né, na internet, coisas que os clientes perguntariam para você, o que vocês escutam muito. Às vezes, um Reels ali pode ser uma pergunta que o cliente fez para você. Então, tudo isso você pode utiliza a inteligência artificial para fazer um roteirinho para você. Conversa com ela falando assim, hoje um cliente falou isso para mim, queria fazer um roteiro de 30 segundos, né? E ela vai te dar. E aí você vai arrumando conforme a tua fala. O interessante é você colocar o teu tempero ali. Má. Oi, Ana. Então, sabe que isso sobre começar a gravar, eu falei ali em outro momento que tinha vergonha, enfim, tenho muita vergonha ainda, tanto que eu só gravo ali para o YouTube, no meu Instagram, eu quase não coloco nada, é até uma cobrança aqui em casa, meu marido também é advogado e fica me cobrando que eu tenho que aparecer mais no Instagram e tal, mas exige ali uma disciplina, uma constância, que eu acabo priorizando ali outras atividades do escritório e não consegui ainda me disciplinar com isso. Mas quando eu comecei a gravar para o YouTube, uma medida que eu coloquei foi, eu morro de vergonha, eu não quero fazer isso, eu entendi que faz parte do meu trabalho, então eu vou gravar um vídeo. Se esse um vídeo me trouxer um cliente, eu gravo o próximo.
E assim, eu já gravei mais de 60, porque todo vídeo traz um cliente. Todo vídeo traz um cliente. Então, isso tudo é muito bacana, sabe? A gente não pode ter medo de se expor. E gostei dessa medida que você colocou de tornar a nossa vida semipermeável, né? A nossa vida pessoal. Que é justamente, né, sobre esse poder de ser humano, né? Do nosso cliente se identificar com a gente ali como pessoa, de ter aquela identidade de energia até, né, nessa troca para uma atividade que exige tanta confiança. Eles compartilham tantas delicadezas das suas vidas dentro do nosso escritório, expõem tantas fragilidades, tantas vulnerabilidades, que tudo bem a gente dar um pouquinho ali da nossa vida também para fazer esse elo, criar essa conexão, né? Isso é muito bacana. Obrigada mesmo, Maia. Eu acho que quem tá mais próxima de mim aqui sabe que o quanto eu incentivo. E incentivo todos vocês a utilizarem essa plataforma a favor de vocês. Não existe fórmula mágica, mas existe algo poderoso quando a gente vê as coisas acontecendo. E eu até compartilho com vocês aqui uma situação que foi muito bacana na minha vida. A Ana, ela passou por muita coisa. E até 2 anos atrás, eu não tinha o meu escritório físico. Eu não tinha o meu nome na placa. Eu não tinha nada disso. Foi realmente uma construção de 14 anos de formada para que isso tudo viesse a acontecer. Claro que, independentemente da fé de vocês aqui, eu tenho que engrandecer e louvar a Deus, porque eu sei que foi o propósito dele para a minha vida. E eu não podia deixar de falar sobre ele nessas questões. Em complemento a tudo isso, por ele me permitir viver essas coisas, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: quando eu comecei a gravar, eu estava em 2 empregos, em 2 escritórios, escritórios que eu não podia divulgar, né, porque não eram meus. Então eu gravava no quarto da minha casa, eu gravava em lugares onde eu pudesse gravar, né, tinha um outro que era próximo do meu guarda-roupa, enfim, se vocês procurarem lá, vocês vão ver vídeos antigos assim. E eu fui fazendo, eu só fui fazendo. E eu, por mais que eu não tivesse essas visualizações, por mais que eu não tivesse ali essas coisas, eu queria realmente estar me mostrando, porque eu pensava assim, não, meu cliente, ele vai ver. Pode ser que o meu cliente, que nem me conhece hoje, mas daqui a 1 ano ele vai ver que eu estou produzindo conteúdo desde o ano passado. Então ele vai ver que eu estou ali. E muitas das vezes, assim, o advogado, ele não tem essa credibilidade de confiança, né, de estar ali há muito tempo e tudo mais. Então, até o meu telefone mesmo, eu tento preservar meu número, eu tenho ele há mais de 24 anos, e eu sempre falo isso para os meus clientes: olha, meu telefone é mais de 24 anos, porque eu quero passar essa credibilidade para eles. E com o meu Instagram da mesma maneira. Então, eu fui fazendo, e de forma orgânica as coisas foram acontecendo, e quanto mais eu me importei com pessoas, que nem teve essa situação dos vigilantes. Estava tendo o julgamento dos vigilantes, da decisão dos vigilantes lá no STF. Eu via vários professores falando para nós sobre a decisão, mas eu não via nenhum advogado falando para os vigilantes. E ali foi um momento que eu pude ter uma troca muito grande no meu Instagram, depois de 6 anos fazendo, que eu pude ter muita gente comentando, eles estavam se importando. Um comentário de uma senhora que falou bem assim: nossa, ainda bem que tem alguém que se importa com os vigilantes. Então, quando a gente nicha até, para quem a gente vai falar? Poxa, com os enfermeiros, com os técnicos de enfermagem, com os caminhoneiros. A gente tem um foco, e essas pessoas pensam: poxa, tem alguém falando comigo. Quem que pensa, quem que lembra de mim? E muitas vezes são coisas que a gente não para pensar. E são pessoas que realmente querem ser ouvidas também. Então, ter essa sensibilidade de eu me importo com pessoas, eu me importo com seres humanos, e isso vai aparecer. E até de tudo isso, né? Quando foi setembro do ano passado, eu recebi uma mensagem no meu celular. E falava assim: Ana, a gente quer convidar você para participar do programa do Estúdio C na RPC. E era a produtora do programa. E, gente, eu não conheço ninguém da TV. Eu não tenho mestrado, eu estou caminhando, eu tenho 2 anos de escritório. Eu pensei: quem sou eu na fila do pão para falar alguma coisa? Eu vou fazer o que eu faço, o que eu falo, né? Então, eu falei, bom, eu falei para a produtora, eu falei assim: bom, eu posso levar
um suco Maguari, 2 copos, e é isso, eu vou falar sobre aposentadoria. Porque é a forma que eu explico para os meus clientes como que eles podem fazer as contribuições boas e as contribuições que não são tão boas. E aí eu uso o suco concentrado para eles saberem o que eles vão ter dentro do suco deles, né, da aposentadoria, para poder mostrar. Então, quando eu conversei com ela, eu falei assim, tá, basicamente eu perguntei por que eu, né? E ela falou assim, Ana, porque a gente queria alguém que falasse com o nosso público. E aí aquilo me deu um choque, sabe? Porque eu falei, poxa, deu resultado, aquilo que eu pensava, que eu queria falar com a dona Maria, com o seu Paulo, com a dona Tereza. Porque foram para eles, é com eles que eu quero falar. Com a gente aqui a gente fala o tempo todo, falar para advogado é o que a gente mais fala. Mas é difícil encontrar quem fale para eles. Então, eu sei que existe muita gente humana aqui com um coração que não cabe no peito, mas o meu desafio é que vocês tragam, né? Eu coloquei ali a marca, para que vocês possam fazer diferente o que vocês já fazem de melhor, que é advogar. Colocar isso como realmente é um megafone. A rede social seja um megafone daquilo que vocês vivem no dia a dia de vocês. Que faça realmente, não o que todo mundo está fazendo, mas o que é especial para vocês. Eu vou até tomar liberdade aqui de falar, que nem a Lana, por exemplo, ela tem uma parte artística dela. Ela tem algo que ela é muito especial, ela coloca a energia dela em papelaria. Quantos clientes que ela não pode se identificar por ela demonstrar esse lado dela? A Marcela por ser mãe, a Ivana por já ter mais experiência, pode falar com o público que muitas vezes a gente não vai ter a mesma dinâmica. A Aline passou por um problema de saúde, ela pode falar sobre isso, chegar até essas pessoas, abordar essa questão, né, dos benefícios por incapacidade, tantas coisas. A Fer mesmo, a Helene, dá aula, pode falar perfeitamente para os professores e tantas outras categorias, porque já tem experiência. Então, isso que são as minhas amadas que a gente conhece aqui, né? Então, tantas também, a Lúcia, a Amanda, enfim, todas aqui. Mas eu sei que cada uma de vocês vai carregar, cada um de vocês vai carregar alguma história que vocês podem realmente se conectar com pessoas que tragam esse retorno para vocês. E quando a gente investe em pessoas, isso dá retorno financeiro. Não tem como. Quando você faz do jeito que você ama, do teu jeito, você imprime algo no mundo. Então, isso realmente é muito especial. Então, eu vou encerrar a apresentação de hoje. Queria até deixar mais bonitinho para vocês, mas esse aqui eu não vou poder deixar de mostrar, mas depois eu compartilho. Só que esse aqui eu quero compartilhar. Existe um prazer imenso em descer do pedestal, assumir o nosso espaço, guiar pessoas e fazer o nosso trabalho com presença real. O meu desejo é que você encontre esse prazer. Agradeço muito vocês. Essa é minha filha Giovana e é por ela que eu estou aqui. Tá bom? Muito obrigada mesmo, gente. Espero que faça diferença para vocês, alguma coisa que eu coloquei aqui. Vou deixar esse material disponível para vocês, para que a Marcela possa passar. E que vocês consigam se desenvolver cada vez melhor e fazer da nossa advocacia realmente o poder de ser humano. Parabéns, Ana. Obrigada, Só gente. ter coragem de falar. Ai, ai. Ana, foi incrível. Obrigada. Marcela venceu, Nossa, né, sempre Marcela? incrível. Obrigada, Ana. Deus abençoe sempre. Amém, Jesus, gente. Claro que teve muitas coisas que fugiram um pouco do cronograma. Queria conhecer melhor quem eu não ouvia, Juliana Peixoto, Otton. Queria, né, que vocês falassem também um pouco da história de vocês. Como eu falei, me coloco aqui, da Kelly também. Então, sei que tem bastante gente aí que eu não tenho tanta intimidade, mas, enfim, me coloco à disposição para o que vocês precisarem. Doutora, quero te parabenizar pela tua fala, pela tua palestra. Foi muito legal mesmo, vários insights aqui. E às vezes a gente desanima de produzir algum conteúdo na rede social, fala, nossa, tanta gente já gravando tanta coisa, será que o meu conteúdo é o que vai fazer diferença na vida de alguém?
né? E realmente sempre tem alguém que vai parar ali, vai prestar atenção no que você está dizendo. E ser humano, realmente, não adianta nada a gente ter todos os títulos do mundo e não saber fazer uma pessoa compreender, né, o que está acontecendo com ela. Tanto cliente que eu atendo no escritório, e assim, já passou por 2, 3 escritórios de advocacia, e a pessoa olha para mim e fala, doutora, nunca ninguém me explicou isso. Nunca ninguém me explicou isso. Agora que eu fui entender o que é que... Era isso, então, sabe? Porque tem muito advogado que realmente não explica, não sei, né? Às vezes não por maldade, mas às vezes na correria ali, já tem uma audiência na sequência, já tem outro cliente. E aí, às vezes, fala, não dá para fazer nada no seu caso no momento, e toca o documento aqui, tchau, né? E às vezes a gente parar ali 10 minutinhos para explicar para o cliente de uma maneira que ele entenda por que que não vai ter viabilidade nesse momento, o que que é que ficou faltando, para que ele vá para casa e saiba explicar para quem mora ali, né, para o filho, para a esposa, o que é que ficou explicado na reunião. Muito legal isso, doutora. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Obrigada do teu comentário mesmo, Ju. E não desista, não desista. Todo dia um pouquinho é 1% a mais. Obrigada. Bem colocado, complementada pela Marcela, do cliente e do público, né? Enfim, o ser humano vê o seu lado humano, né? Como você vive, né? Fotos de família, o teu dia a dia, e isso cria uma conexão, né? Entre você e ele, esse lado humano de cada um. Então, você se aproxima dele, né? Você tem que se mostrar, né? Mostrar o outro lá, né? A vida como ela é fora do escritório, como uma pessoa. E eu achei muito bem colocado isso. Isso eu acho que traz uma intimidade, uma tranquilidade para ele, se aproximar e confiança, né? Com relação, contato de humano com humano. Isso é muito legal. Obrigada, Ivana. Eu gostei muito, né, da sua apresentação, assim, tenho muita dificuldade, assim, em digital, eu fico um pouco receosa, mas, assim, essa noção de você tirar um tempo para deixar o seu cliente, assim, entendendo o processo, eu já tive aqui processos de LOAS que o cliente não foi adequadamente avisado e depois teve que fazer a devolução porque ele assinou carteira. Isso eu vejo justamente que falha no atendimento. Então, o atendimento é muito importante. O advogado, ele precisa entender que ali até um bom atendimento, ele gera grandes possibilidades de êxito. Então, assim, a gente precisa fazer um bom atendimento. Muito obrigado, foi muito boa a sua explanação. Patrícia, conte comigo que precisar, tá? Obrigada mesmo de você ter participado, de você ter vindo até aqui, né? Disponibilizado o teu tempo. Muito obrigada. Obrigada. Parabéns, parabéns. Obrigada pela palestra, obrigada para todo mundo que continuou. A gente ficou um pouco apreensiva, né, Marcela, assim, com o tumulto, medo do pessoal desistir. Vocês ficaram firmes aqui até o final para prestigiar a Ana. A Ana se manteve firme, concentração lá em cima, sinal que ela tem muito domínio do que ela tinha para passar para a gente. Espero que a gente tenha uma outra oportunidade de, às vezes, até aprofundar, que eu acho que todo mundo ficou, assim, instigado, deu muitos insights aí. Vai sair aqui muitos vídeos dessa... Me marquem todos, que eu vou comentar lá, eu apoio, reposto. Podem comentar que eu tô junto lá. Se quiser papear, comigo mesmo. Então, vamos. Eu vou ficar aqui na torcida que essa tenha sido apenas uma primeira conversa sobre o tema e que venha muito mais sobre isso, muito mais conteúdo. Terei aí o maior prazer em sentar na primeira fila como
fã e espectadora do trabalho da doutora Ana, quem eu tenho a honra de poder chamar de amiga, e muito, muito, muito obrigada pela partilha, muito obrigada pelo profissionalismo e por compartilhar aí os seus temas de estudos, seu conhecimento, sua experiência com a gente. Muito obrigada mesmo. De nada, gente. Gente, Boa de vocês. boa noite. Boa noite. Boa Beijo, noite. Kelly, um beijo. Boa noite, maravilhosas. Arrasou, Ana. Beijo, Ana. Beijo. Boa noite. Beijo, Marcela. Beijo, Aline. Beijo de todas. Beijo todas, né? Todas.